não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Vocês viram, quando Aristóteles definiu o ser humano como animal racional, é evidente que a palavra racional, no caso a razão, em geral logos, tinha um sentido muito diferente, muito mais rico, muito mais pleno do que hoje se entende. Que hoje se entende basicamente como a capacidade de raciocínio, a capacidade verbal, mas era muito mais do que isso. Peraí. Era evidentemente muito mais do que isso. Então, eu acho que esse conceito tem que ser permanentemente repensado para dar conta da realidade das coisas. É claro que o traço diferencial do ser humano não é somente o uso da razão, porque o uso da razão é compartilhado por muitos animais. Eu tenho lido muitas coisas sobre ursos, e você vê que um urso é capaz de fazer raciocínios de causa e efeito de uma grande complexidade. Ele é capaz de criar estratégias para ele transformar os seus perseguidores em perseguidos e assim por diante. Você vê, eu já dei esse exemplo muitas vezes, quando um gato está tentando subir em cima do muro, ele mede o muro, tá certo? E para medir o impulso que ele tem que fazer, o que é isso aí? Isso aí é uma equação trigonométrica, no fim das contas, ele está triangulando, tá certo? Então você tem 1000 indícios de que os animais raciocinam. A diferença, portanto, não é essa. A diferença está numa coisa chamada consciência. A consciência é a capacidade que o ser humano tem de conversar consigo mesmo, sobre ele mesmo, contar a sua própria história e tirar conclusões de longo prazo, de onde ele adquire a capacidade, por exemplo, de prometer coisas, uma coisa que ele vai fazer dali 2, ou 3, ou 10, ou 20 anos. Isso aí não tem equivalente em nenhuma espécie animal. Então, em primeiro lugar, você com o animal, quando ele sofre um trauma, esse trauma não desaparece nunca mais. Ele continua até o fim dos seus dias reagindo sempre da mesma maneira. Ao passo que o ser humano ele pode recontar a sua história, tá certo? Modificar a versão, mudar o senso das proporções e, frequentemente, superar traumas. Na verdade, nós fazemos isso o tempo todo. Se não tivéssemos essa capacidade, nenhum de nós teria chegado à vida adulta. Tá certo? Então nós estamos continuamente nos superando na base de contar a nossa história, ou recontá-la, tá certo? E mudando, portanto, a história do eu. Você conta a história de uma outra maneira, de modo que as várias proporções dos elementos modifiquem e aquilo que parecia um obstáculo intransponível se transforma em outra coisa e assim por diante. Nós fazemos isso o tempo todo. Mais modernamente isso foi transformado numa técnica, com o advento da psicanálise, você contar a sua história para um ouvinte que vai conectando os pontos que às vezes você não tinha conectado, tá certo? Isso já demonstrou ter algum poder curativo, não necessariamente dentro da técnica freudiana estrita, mas existem milhões de técnicas diferentes e todas elas são baseadas na ideia de você contar a sua própria história. Tá certo? A instituição cristã da confissão, o que é isto? Você, pelo simples fato de você contar o seu pecado e ser absolvido, a coisa já mudou completamente de figura. Então, é incrível que ainda haja pessoas que considerem que a diferença entre o ser humano e um animal é apenas quantitativa, porque não é quantitativa, essa é uma qualidade diferente que nenhum animal tem. Não tem nem mesmo um equivalente. Tá certo? Eu não digo que o animal não tenha a capacidade de contar a sua própria história, não é só isto. Ele não tem a capacidade de refletir sobre o ato imediatamente anterior. No livro El Hombre e la Gente, o Ortega y Gasset, ele cria um termo ensimesmamento, quer dizer, o homem se ensimesma, quer dizer, ele pensa nele mesmo. Tá certo? E ele observa que os animais, se você observar um bando de macacos no zoológico, você vê que ou eles estão agitados fazendo alguma coisa, ou quando eles param de fazer tudo, eles dormem. Você não vai ver um macaco meditando. E quando você vê um animal parado, descansando,
você não vai ver nele a menor expressão de autorreflexão. Quer dizer, ou é um olhar atento ou é um olhar parado. Não tem meio termo. Tá certo? Isso aí você pode observar mesmo na sua casa, se você tem algum bicho, um gato, papagaio, cachorro, você vai observar isso aí. Eles não têm esta vida interior humana, de jeito nenhum. Então é um modo peculiar que o ser humano tem de se relacionar consigo mesmo. Então é isso que nós chamamos de consciência, ou às vezes, mais precisamente, não é nem preciso repetir, autoconsciência. Então, se este é o traço diferencial do ser humano, então evidentemente esse é o maior dos bens que o ser humano possui, é aquilo que o caracteriza como ser humano, tá certo? Só que a consciência tem algumas peculiaridades. Primeiro, ela não pode existir sem a linguagem. Daquilo que não é dito, que não é expresso, simplesmente passa pela sua cabeça e desaparece. Você esquece 10 minutos depois. Então, alguma expressão externa é preciso ter de algum registro. Tá certo? Então, a consciência se apoia na linguagem, né, e a linguagem se apoia no registro, sobretudo o registro escrito. Se você acompanhar um pouquinho da história, você vai ver que a capacidade de autoconsciência do ser humano, ela progride, ela aumenta historicamente. Se existe um ponto onde você pode falar de um progresso da humanidade, é nesse progresso da autoconsciência através do registro. Se você acompanhar a história a história da autobiografia na antiguidade do Georg Misch, que era acho que um cunhado, um primo do Wilhelm Dilthey, o grande filósofo e historiador. Então você vai ver como as autobiografias na antiguidade eram esquemáticas. Por exemplo, no ambiente romano, a autobiografia era apenas a carreira pública. Tá certo? E em outros lugares, por exemplo, no Egito, existia uma espécie de autobiografia que se supunha que o morto ia contar para os deuses no outro mundo, mas era uma autobiografia que apenas realçava os seus grandes feitos. Então era uma autobiografia esquemática. Quer dizer, estávamos muito longe da compreensão mais diferenciada que foi se desenvolvendo, sobretudo através da instituição cristã da confissão, que implica então o exame de consciência. Tá certo? E o exame de consciência é uma técnica que também foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. Então nós podemos supor que no início do cristianismo as confissões também eram muito mais esquemáticas e materiais. Não é isso? Ao longo do tempo, se você vê ali no Tratado de Teologia Ascética e Mística do Adolphe Tanqueray, você vai ver que existe uma série de critérios para o autoexame. E às vezes o autoexame de sutilezas que as pessoas em torno não podem nem ter percebido, as suas intenções profundas, né, intenções escondidas, etc. Então isso vai sendo escavado ao longo do tempo. Então a capacidade de autoconsciência aumenta na medida em que progride a capacidade narrativa e autonarrativa dos seres humanos. Com o advento das técnicas narrativas modernas, no teatro e no romance, isso aperfeiçoou tremendamente, quer dizer, chega a um nível de sutileza, como por exemplo você vê ali no Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido, né? O autoconhecimento do cidadão chega a minúcias que ninguém perceberia antes. E então é claro que isso está documentado por escrito, vamos dizer, a evolução da autoconsciência individual humana. Essa evolução, se ela depende, então, vamos dizer, da linguagem e depende da documentação escrita, é claro que ela depende, vamos dizer, de um fator chamado cultura, que é onde todos esses documentos vão se acumulando e vão sendo passados de geração em geração. Então, existe evidentemente esse progresso, mas acontece também o seguinte: o registro é um fenômeno de ordem material, é uma coisa. É um papel, é um pergaminho, é um livro, é um CD, qualquer coisa material. Quer dizer, o registro tem de se materializar. Então, primeiro, a consciência tem de se transmutar em linguagem, para que ela não se perca. E a linguagem tem que ser transmutada em registro. E o registro tem que ser, de algum modo, repassado e reproduzido ao longo dos tempos. E isso cria, vamos dizer, em torno então, desse fenômeno consciência, uma multidão de objetos. E esses objetos, por sua vez, eles, para poderem existir, eles criam toda uma série de atividades secundárias
para a sua produção, manutenção, reprodução, distribuição, etc, etc, etc. E também existe, vamos dizer, o problema de como interpretar esses registros, e isso então produz uma série de atividades de ensino, de educação. As atividades de ensino e de educação, por sua vez, se incorporam em instituições, em universidades, em empresas, tá certo? E no movimento editorial, etc. Então, isso quer dizer que em torno do fenômeno consciência existe uma multidão de fenômenos que não têm nada a ver com a consciência, porque são simplesmente necessários para a manutenção dos registros. Tá certo? E esta multidão de fenômenos cria uma rede em torno da consciência. Então você vê que é perfeitamente possível, por exemplo, você ter toda uma indústria editorial reproduzindo produtos que emergiram inicialmente da consciência e que são repassados, evidentemente, para que outras pessoas, vendo esses documentos, possam, se espelhando ali, desenvolver sua própria consciência, mas que podem ser passados de maneira totalmente independente de qualquer desejo de intensificar ou aprimorar a consciência. Quer dizer, essas atividades elas têm a sua própria estrutura, as suas próprias necessidades internas, de ordem material, econômica, etc, etc, e tudo isso não tem absolutamente nada a ver com a consciência. Isso quer dizer que você pode criar um imenso consumo de produtos culturais, tá certo? De maneira totalmente alheia ao desenvolvimento da consciência. E é claro que, se eu digo que houve um certo aprimoramento da autoconsciência ao longo da história, ocidental pelo menos, esse aprimoramento é nada em comparação com o progresso da indústria dos produtos culturais. Mesmo porque esse aprimoramento da consciência, ele acontece somente num grupo pequeno de pessoas, que são as pessoas que consomem realmente este material visando a aprimorar a sua consciência. O leitor de Marcel Proust, por exemplo, que aprende a se observar com aquela meticulosidade do autor, tá certo? E que utiliza isso como vamos dizer, um instrumento para a formação da sua personalidade, da sua vida, etc. O número das pessoas é relativamente pequeno, mas e o crescimento da indústria dos registros é uma coisa monstruosa em comparação. Por exemplo, se você vê, dizer, hoje em dia, os computadores, nós sabemos que 80 e tanto por cento do uso dos computadores é só site de sacanagem. E isso cresce de uma maneira absurda. Também junto com isso cresce, por exemplo, quer dizer, não é só sacanagem, às vezes você parte para criminalidade, pedofilia, etc, etc. Tudo isso está crescendo. Tá certo? Quer dizer, todos esses instrumentos que são originariamente criados para registrar a atividade da consciência e permitir que as pessoas se espelhem na consciência umas das outras para desenvolver novas janelas, novos ângulos de observação sobre si mesmo, que é exatamente isso que você faz. Quer dizer, quando você vê o indivíduo contando a sua experiência interior, você quase que automaticamente, você também tenta se observar daquela maneira para ver o que dá. Não é isso? Então, todos esses produtos que emergem do esforço da consciência para se afirmar, se ampliar, etc, etc, eles criam, vamos dizer, um monte de obstáculos materiais ao exercício da consciência. E eles podem se tornar, vamos dizer, objetos de consumo de maneira totalmente independente da consciência. Se você observar, por exemplo, eu sempre observei o meio elegante da cidade de São Paulo, tá certo? Que é constituído de pessoas pedantes, consumidores de arte, etc, etc. Se você olhar o que aquilo tudo produz em termos de consciência, é zero. Existe apenas, vamos dizer, uma troca sem dúvida, de prazeres, por exemplo, o prazer de ouvir uma música, de assistir uma peça, tá certo? E também um comércio de autoimagens que são projetadas, são símbolos de status, símbolos de elegância, vamos dizer que às vezes condicionam o ingresso seu em certos meios, quer dizer, você precisa conhecer certas coisas para ser aceito em determinados meios, tá certo? Então, aquilo ali é uma classe muito elegante, no fim das contas, só que a substância intelectual e substância, por assim dizer, humana, cognitiva deles é zero. Tá certo? Eu observei isso durante muito tempo e ficava muito triste.
Na verdade, minha experiência pessoal nesse aspecto, eu acho que a minha vida toda foi, desde a infância, foi um choque com o ambiente fútil. Né? Quer dizer, as pessoas só se interessam por futilidades, mas ao mesmo tempo elas compram livros, ouvem música, etc, etc. Né? Eu hoje mesmo contei no Facebook o episódio. Eu tenho uma professora de inglês muito chata, então na aula dela eu pegava um livro, ia me esconder lá no fundo e ficava lendo o livro. E um dia eu estava lendo um livro que era uma análise do crítico Oswaldino Marques sobre a técnica poética do Cassiano Ricardo. Um livro muito complicado, mas sem dúvida valioso, sobretudo para quem tivesse ambições literárias. Eu achava que eu ia ser poeta um dia, nunca fui, mas só foi de brincadeira. Né? Mas eu estava lá estudando o negócio, né? E a professora ficou brava e tomou o meu livro, percebeu, tomou o meu livro. Até aí é normal que ela faça isso. Porém, no dia seguinte ela voltou e falou, puxa, mas que livro esquisito que você estava lendo. Né? Eu e os outros professores rimos muito a respeito do livro. Bom, o que me espantou não foi a apreensão do livro. Eu digo, mas escuta, eles são professores, eles não estão entendendo o livro. Para você achar aquele livro apenas esquisito, é porque você não tem a capacidade de compreendê-lo, porque para mim o livro não tinha nada esquisito. Era... Qual é a novidade? Que existe uma técnica poética, de que ela pode ser estudada e que tem pessoas que a estudam. Não é isso? Então aquilo para eles foi de fato um produto esquisito. E eles eram não aluninhos, meus coleguinhas, eram meus professores. E naquele momento eu fiquei realmente aterrorizado. Eu falei, puxa vida, isso é um bando de ignorantes. E eles são os donos da nossa educação. Eu estou sendo educado por ignorantes. O que vai ser de mim nesta vida? Então eu percebi que naquela altura eu já tinha mais critério para me educar a mim mesmo do que aqueles professores. Que eu tinha que seguir a minha própria intuição, tá certo? E me guiar no universo dos livros e dos outros produtos culturais, por mim mesmo, ou com a ajuda de quem eu pudesse receber ajuda, mas que eu nunca devia prestar atenção no que aquelas pessoas estavam dizendo. Não é isso? Eu também, vamos dizer, no ambiente familiar, só se compunha de 3 coisas: era futilidade, era moralismo fofoqueiro, era falar da vida alheia, fulaninha que saiu com fulano, o outro que comeu empregada, era isso. A conversa era somente esta. Né? Sem contar as coisas, evidentemente, da sobrevivência imediata, dinheiro, administração, etc. Em suma, era uma vida totalmente voltada para o fisiológico. E eu não vi no ambiente em torno nenhum sinal de uma aspiração mais elevada. Eu só tive este sinal através de livros. E quando os livros começaram a cair na minha mão, eu vi que eles estavam falando de coisas que para o meu ambiente imediato não existiam absolutamente, mas que eu sabia que existiam porque eu as observava em mim mesmo. Tá certo? Então, ao longo do tempo, eu fui observando que esta tendência para, vamos dizer, se limitar ao fisiológico era uma coisa geral na sociedade brasileira, mesmo entre as classes que pareciam mais cultas. Porque, no fundo, toda aquela atividade cultural, entre aspas, né, artística, estética das classes superiores, era só fisiológica também. Não havia nada, nenhum sinal de vida espiritual. No entanto, eu sabia que essa vida existia, porque eu observava nos livros. E então essa ditadura da ignorância presunçosa, ela começou a aparecer dentro dos meus olhos uma espécie de força física. Era uma coisa assim, um bloco que ficava na sua frente e que você não podia transpor de jeito nenhum. Né? Ao longo do tempo, evidentemente, eu cometi muitos erros a buscar, vamos dizer, uma coisa maior, uma perspectiva maior. Eu fui buscar em toda porta que parecia se abrir, eu entrava ali para ver o que dava. E evidentemente na maior parte das portas não tinha nada do lado de lá, eu tinha que voltar e começar tudo de novo em outro lugar. Mas desde os 14, 15 anos, para mim estava claro que aquela vida fisiológica estava condenada. Tá certo? E o mais curioso é que esta vida fisiológica era regida por coisas que as pessoas imaginavam que fossem princípios morais.
Então eu pensava assim, falava, mas espera aí, mas a moral consiste em não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, etc. Mas, se você não busca a autoconsciência, então você renunciou à condição humana, meu Deus do céu. E você renunciou à principal coisa que Deus te deu. E você está realmente cuspindo na cara de Deus. Então toda a sua moral não vale absolutamente nada. Tá certo? E, mais tarde, eu ouvi pessoas dizendo o seguinte, não, essa coisa de cultura então não interessa. O que interessa é você obedecer a Deus e você levar uma vida santa. Eu digo, é impossível levar uma vida santa se você não busca a sua consciência. Até tem o diálogo do Gil Vicente, né? O que você está buscando? O meu nome é... Você está buscando a consciência. Como é seu nome? Meu nome é ninguém. O que você está buscando? Estou buscando pão. Como é seu nome? Todo mundo. Todo mundo e ninguém. Então todo mundo buscando pão, é a vida fisiológica, a sua barriga, tá certo? E um ninguém buscando a consciência. Eu digo, bom, quem pode entrar no céu? Só o ninguém, evidentemente, porque todos os outros abdicaram, tá certo? Da condição humana, como diz na Bíblia, trocaram a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Então eu falei, pô, eu estou aqui num mundo que é o pecado generalizado, sob, vamos dizer, a forma de moral e bons costumes. Né? Então você acha, olha, se você pegar um sujeito que levou uma vida assim, ele só fazia sexo, bebia, tomava pico, mas ele estava buscando a consciência, esse está mais certo que os outros. E eu vi isto, por exemplo, quando bom, é difícil você encontrar um sujeito mais sem vergonha no mundo que André Gide, né? Que era um homossexual e um pedófilo, na verdade. Naquele tempo eles chamavam tudo de pederastia. Né? Essa distinção da idade se tornou mais clara depois. Mas o fato é que ele ia para a Argélia para comer os menininhos, né? E em companhia de Oscar Wilde, tá certo? E Oscar Wilde se divertia muito com aquilo e o próprio André Gide ficava um pouco com dó dos menininhos, né? E, no entanto, você via que era uma vida de luta pela consciência. Né? Ele estava querendo saber o que é o certo. Ele não tinha discernimento para isso. Né? Era um homem altamente diferenciado intelectualmente, mas tinha certas coisas que ele não conseguia enxergar, mas ele tentava enxergar. Falei, bom, este homem está buscando a salvação. Os outros não estão buscando. Os outros acreditam que já a têm, porque eles não fizeram isso, nem mais aquilo outro. Tá certo? Então, este está valorizando a consciência e os outros não. Então, eu olhava tudo aquilo em volta e dizia, isso aqui é uma sociedade condenada. Eles nunca vão poder acertar em nada. Porque não é possível você resolver todos os seus problemas e depois você adquirir consciência. Quer dizer, se o único instrumento que nós temos para nos orientar na vida é a consciência, nós não temos mais nada. Né? Então, se a consciência é tida, vamos dizer, como uma espécie de um bem material, que você vai acrescentar à sua vida para adorná-la, enfeitá-la, no fim das contas, depois de você ter resolvido os seus problemas econômicos, familiares, sociais, etc., etc., então, ela, evidentemente, é só um enfeite, e ela não é a consciência, ela é, vamos dizer, uma imitação, uma caricatura da consciência. E eu notava como isso era generalizado no Brasil. Na melhor das hipóteses, você encontrava uma classe de pedantes que tinham lido certos livros, tinham ouvido certas músicas, e tinha uma fruição estética daquela coisa. E só. Mas era coisa que não pesava na sua vida. Eu me lembro que eu tinha dois amiguinhos, e eles tinham um tio, que nos fins de semana nos reunia para tocar certas músicas e explicava a estrutura da música, os princípios da orquestração, os estilos de época, etc. Aquilo fez um bem extraordinário para mim. Durou pouco tempo, mas foi muito bom. E por causa disso eu ia, às vezes, estudar as biografias dos músicos. Então me caiu na mão, por exemplo, a biografia de Beethoven, e você via o drama espiritual e moral terrível daquele homem. Eu digo, bom, e a intensidade, a força da música dele sai desse drama. Não é uma coisa simplesmente estética, é muito mais. Não é isso? Então, quando você lia a biografia de Richard Wagner,
Wagner estava tentando resolver certos problemas que até um filósofo temeria, né? E a vida inteira buscando o que é a verdade, o verdadeiro valor da vida, etc, etc. Errando, claro, 1000 vezes, mas procurando. E a música dele saía como uma espécie de um testemunho da sua busca interior, da intensidade da vida interior. E isso era, assim, em todos os grandes músicos eram assim. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.